aula passada a gente aprendeu o livro Horev, sobre existem razões nas mitzvot. Então ele dividiu o judaísmo em 6 partes, e aí ele deu qual é a parte que está permitido a gente acrescentar sugestões, ideias, interpretações no campo da Haggadah, mas no restante, praticamente, nosso judaísmo é tradição. Nós temos humanidade fechada. Isso foi a aula passada. Hoje, a gente vai pegar esse conceito e alguns outros das próximas aulas, não mais do livro Horev. Nós vamos ir para um outro livro dele, que é este, tá? Por um acaso, são comentários aos 5 livros, o Pentateuco, ao Humash. E aí, a aula de hoje eu estou tirando do Dvarim. Quando eu programei o curso, eu programei já propositadamente este tema, porque é da Parashá da próxima semana. O tema de hoje tem a ver com a Parashá Shoftim e depois também com a Parashá da outra semana, Kitetse. Então, este é o livro, né? O livro é Humash Dvarim, em Pirush HaGaon Harav Shimshon ben Harav Rafael Hirsch. Como a gente sabe, os livros dele não foram escritos em hebraico, todos eles foram escritos originariamente em alemão. Como a gente explicou na aula passada, e na primeira, ele escreveu em alemão para atender a demanda da sua época, né? A controvérsia com o reformismo, como a gente expôs na primeira aula, e depois as perguntas que surgiram da juventude em especial. Então ele escreve livro na língua, né, materna do seu povo, né, o vernáculo, que era o alemão. Então ele escreve em alemão, ele também autoriza os rabinos a falarem alemão nas suas prédicas na sinagoga, e o Yiddish vai sendo deixado de lado para o uso do alemão propriamente dito. Este livro já é uma tradução do alemão para o hebraico. É onde eu tive acesso a todo o pensamento do Rav Hirsch. Eu estudei ele em hebraico. Então é desse livro que vai sair a aula de hoje, né? É desse livro. Eu recomendo para quem estiver gostando, que ainda não tem uma opinião formada, vai gostar daqui a pouco, procure no Amazon comentários do Rabino Shimshon Rafael Hirsch em inglês. Eu classifico como uma das obras imperdíveis que todo judeu deve ter na sua estante de casa. Qual é o estilo dele? A gente teve oportunidade aqui na sinagoga, quem acompanhou, de ficar 6 meses estudando o Rashi. Depois, 6 meses nós estudamos também Abravanel. 6 meses Ramban, Nachmanides. Esses 3 são comentaristas da Torá exemplar. Você tem Humash, o livro da Torá, impresso com esses 3 sábios citados, né? Uns comentários abaixo. Então o Rabino Hirsch também, ele entrou nessa galeria da exegese, né? A exegese rabínica, tem lá o Rabino Hirsch como um dos grandes, né, comentaristas. Como é que se caracteriza o comentário dele? Bom, primeiro, ele busca, né, dar importância à língua hebraica e o seu significado, como o Rashi. Então ele é um profundo conhecedor. Aliás, os judeus alemães, na grande maioria, são profundos conhecedores de gramática hebraica. Eles destoam dos judeus poloneses, que não conhecem bem a gramática hebraica. O judeu alemão conhece muito bem. Eles têm essa tradição muito forte, né, dentro da cultura judaica alemã. Então isso é
também espelhado no comentário dele. Ele faz várias interpretações pelo domínio do hebraico. Então, aqui ele se assemelha a Maimônides, que tinha um domínio completo do hebraico. E o Rashi também, que tinha o domínio do hebraico. Aí, apesar inserido na modernidade, apesar de ele ter conversado com grandes intelectuais da Universidade de Bonn, de Berlim, etc., Frankfurt, ele é fiel na relação fundamental entre a Torá escrita e a Torá oral, até chegar a Halachá. Vocês não vão encontrar no Rabino Hirsch uma vírgula para fora da Halachá. Nada. Tudo de acordo com a Halachá. Isso você percebe também nos comentários que ele faz à Torá. E por último, aí sim, aqui que vocês vão sentir o Rabino Hirsch é sobre, ele trabalha a essência da mensagem judaica no campo da ética e da moral. Isso difere de forma muito clara para o Rashi. O Rashi, ele faz midrash, ele copia os midrashim que ele entende que sejam os mais relevantes para colocar impresso no seu comentário junto com mais. O Rav Hirsch, não. Ele parte da Torá oral, parte da Torá escrita, chega na Halachá e depois ele desenvolve um comentário ético, moral, à vontade, porque ele falou na aula passada que aqui eu posso, desde que eu não saio do campo halárquico, eu posso, então, escrever as impressões e as implicações éticas e morais do judaísmo. É o que a gente vai fazer, uma degustação na aula de hoje, conhecendo como é que é o comentário do Rav Hirsch na Torá. E aí, vou começar. Esse é o Rav Hirsch. Sejam bem-vindos agora ao comentário do Rav Hirsch sobre a Torá. Ele começa no livro Dvarim, que estamos lendo todo Shabat agora, né? Ele pergunta assim, há uma tradição no Talmud, que o livro Dvarim, o último, ele é chamado também, ele é denominado Mishneh Torah. Mishneh Torah. Mishneh Torah seria um resumo, né? Mishneh Torah, assim, numa tradução superficial, rápida, o que significa Mishneh Torah? É que o livro Dvarim é um resumo. Tanto é que esse livro começa Elea Devarim Ashedi Bemoshe El Bnei Israel. Quer dizer, a Kadosh Baruch Hu vê a Torá no livro Dvarim com Moshe Rabbeinu. Dvarim são as palavras de Moshe Rabbeinu de despedida ao seu povo. Então, antes dele falecer, antes dele deixar o povo judeu seguir na jornada, e ele não segue, ele não vai a Israel, ele fala algumas mensagens ao povo. Essas mensagens subentende-se que é Mishneh Torah, ele faz um resumão. É como antes de se despedir, fala assim, não esquece, olha, veja bem, lembra daquilo, daquilo, se comportem, sejam bonitinhos, olha aí, tarará. Então, diz o Rav Hirsch, livro de Dvarim, a gente recebe por tradição que é um resumão, Mishneh Torah. Ele profetiza sim, mas ele resume os livros anteriores antes de ir embora, né? Ele faz uma síntese, Mishneh Torah. Aí ele começa. Ele fala o quê? Isso aqui é simples? Não é simples. Olha o que ele faz. Rabino Hirsch pergunta, qual é o objetivo do livro de Dvarim? Como pode ser resumo da Torá se existem cerca de 70 novas mitzvot?
Ou seja, você quer dizer que o livro de Devarim é resumo? Resumo é de coisas que já foram ditas. Mas eu fui estudar o livro de Devarim, só ele para fazer isso, e ficou contando quantas mitzvot aparecem pela primeira vez no livro de Devarim. Ele contou, chegou ao número de 70. Então não é resumo. Se tem 70 novas mitzvot, então não é resumo. Então, tudo que a tradição está falando, que o livro de Devarim é Mishneh Torah, eu coloco uma interrogação sobre isso, porque eu contei 70 mitzvot novas. Isso é uma exegese. Coloca em xeque. O que quer dizer Mishneh Torah, então? Aí ele continua. E por que repetiu apenas 30? Ou seja, ele contou, tem 100 mitzvot no livro de Devarim, 70 são novas. Então não é resumo. E por que repetiu 30? E por que essas 30? E não repetiu as 613. São 613 mandamentos. Se é para fazer um resumão, resume as 613, mas aí vai repetir tudo de novo? Bom, então por que repetiu só 30? E quais são essas 30? O que isso significa? Então, ele coloca já um cheque, logo no início. E qual é o objetivo da aula de hoje? É mostrar como o Rabino Hirsch desenvolve os seus comentários, dissecá-los, e depois sair com um conteúdo propriamente dito. O que esse livro de Devarim tem a nos ensinar? Estamos lendo ele cada Shabbat. Exemplo de novas mitzvot. Por exemplo, Shema Israel. Nós lemos na Parashá Vayitchanan, faz 2 semanas atrás. Shema Israel. Mas como é que você chama que o livro de Devarim é resumo, se pela primeira vez nos foi ordenado a recitar o Shema? Então não é resumo. Ele nunca falou antes, nem no Bamidbar, nem no Vaikra, nem no Shemot, nem no Bereshit, a mitzvah do Shema Israel. E se recitou agora a mitzvah do Shema Israel, por que agora? Isso é uma exegese, estão vendo? Exegese do século XIX, né? Ele está... Por exemplo, tem a mitzvah do casamento misto, de não autorização do casamento misto. Apareceu agora, não tinha dito antes. E por que agora? Birkat Hamazon, olha, Birkat Hamazon, foi na Parashá Ekev. Bom, Kamu, ve'achalta, ve'savata, oberachta. Birkat Hamazon, só agora? Então como é que é a repetição? Isso é uma mitzvah nova. Shechitá, como abate o animal. Agora? E quais são as mitzvot repetidas? Os 10 mandamentos. Tinha sido dado lá no Sefer Shemot, Parashá Vayitra, e aqui repete de novo na Parashá Vayitchanan, no livro de Devarim. Repetiu? E repetiu os 10 mandamentos por quê? Por que os 10 mandamentos foi repetido? Repetiu a alimentação kasher. Já tinha dado a lista dos animais que podem comer, que não pode comer, no livro Vaikra, repete-se de novo no livro de Devarim. Por que a alimentação kasher repete? Festas judaicas. Foram dadas uma lista enorme de festas judaicas. E repetiu de novo agora no livro de Devarim. Por que as festas judaicas se repetem? Então, o Rabino Hirsch apresenta já um grande problema para mim. Quer dizer, o livro de Devarim, qual é o objetivo dele? Para que Hashem entregou para nós o livro de Devarim? Se é para repetir, fazer uma síntese, está derrubada a ideia da síntese, porque eu contei, tem 100 mitzvot no livro de Devarim, das 100, 70 são novas. Ninguém faz resumo com coisa nova, não tem. Imagina, o professor de vestibular entra, vamos fazer um resumão aqui para a prova, tá? Aí começa a dar matéria nova, de química, de física. Então isso não é resumão, isso não é resumo, não é? Fala para o Henrique lá, vai fazer lá o resumão lá, intensivão. Aí chega lá, matéria nova, ele fica louco, isso não é resumo, né? Isso não é revisão, isso não é revisão.
Então e depois ele também quer saber daquela minoria que foi repetida, por que aquelas foram repetidas? Também ele tem essa pergunta. E aí ele dá só um detalhe, o livro do Varim durou 37 dias. Do primeiro dia que Moshe Rabbeinu fala, tem a data lá na Torá, que era Rosh Chodesh Shvat, e ele, 37 dias depois, em Adar, ele falece, dá 37 dias. Todo o livro do Varim, ele é grande, não é pequeno. Nós que estamos lendo todo sábado, as parashot são razoavelmente grandes, mas tudo isso demorou 37 dias. É um livro em que relata episódios de 37 dias. O que esses 37 dias tem de tão importante que ficou eternizado como o 5º livro da Torá? Ok? Aí ele pincela uma mitzvah que repetiu, que era as festas judaicas. Mas ele percebeu mais uma diferença nas festas judaicas. O que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte: no livro Vaikra, capítulo 23, a lista das festas é assim: Shabbat, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e Shmini Atzeret. Em Devarim, que é o nosso livro, repete apenas Pesach, Shavuot, Sukkot. Ué, cadê o Shabbat? Ué, cadê Rosh Hashanah? Cadê Yom Kippur? Yom Kippur! Fugiu. Shmini Atzeret também fugiu. Aí ele escreve: as festas que não foram repetidas não sofrerão nenhuma alteração pela conquista de Israel e sua independência política, pois são mandamentos que moldam a identidade judaica do indivíduo em sua comunidade. Ou seja, quando eu falo de Shabbat, em qualquer parte do mundo, Shabbat caracteriza o judeu na crença de um Deus criador. Caracteriza no judeu que aquele que criou o mundo pediu para que não fizéssemos intervenção nesse mundo, descansássemos, parássemos de trabalhar e de fazer outras intervenções no mundo. O que importa se eu vou conquistar Israel, se eu vou ter independência política com um conceito do Deus Criador no Shabbat? Nada, absolutamente nada. Portanto, se eu estou no Brasil, se eu estou na Austrália, se eu estou no Canadá, a minha relação com o Deus Criador não sofre nenhuma alteração. Se eu estou em Israel ou fora de Israel, nada. Shum davar, não há nenhuma diferença. Agora, vamos imaginar Rosh Hashanah. Deus criou o mundo. E agora, cada ano que passa, ele julga esse mundo. Mas ele julga só o povo judeu? Não, ele julga a humanidade, o mundo inteiro. Então, que diferença faz do judeu para o Deus julgador? A gente reza Baruch atah Hashem, Amelech HaMishpat, Amelech HaKadosh. Ele é o rei, vai julgar. Que diferença faz se eu estou no Brasil, se eu estou na Austrália, se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou em Israel? Não tem problema. A minha relação com Deus julgador não altera em que região geográfica eu me encontro. Shum davar. Aí eu vou para Yom Kippur. Yom Kippur? Dia do perdão. Relação de filho para pai. Agora, o que importa agora se eu vou me reaproximar ao meu pai e pedir perdão dele e ele vai me dar um abraço e vai me pegar de volta no colo? Que importa se eu fiz isso na Austrália, se eu fiz isso nos Estados Unidos, se eu fiz isso no Brasil? Não importa para ele nada. Yom Kippur não sofre alteração nenhuma em qualquer parte geográfica que eu estiver do planeta. Shmini Atzeret, duas coisas tem Shmini Atzeret: dança da Torá, Simchat Torá,
Sisu vesimhu vesimchat Torah. A gente recebeu ela no deserto. Então a gente dança com ela no deserto, dança com ela no Brasil, na Austrália. O que importa? Então, se está em Israel, está fora de Israel, sim, Sisu vesimhu vesimchat Torah. Ah, pedimos chuva. Isso é importante. Pelo visto, temos que pedir chuva em São Paulo. Pelo visto, temos que pedir chuva em qualquer parte do planeta. De maneira que a relação minha de pedir pela chuva independe em que parte do planeta eu esteja. Eu sempre vou orar a Deus para que Ele me dê sustento em qualquer parte do planeta que eu tiver. O Deus que sustenta não altera se eu estou em Israel ou se eu estou fora de Israel. Ok. Agora, o que altera, então, é Pesach, Shavuot e Sukkot. Por quê? Diz o Rav Hirsch. Já as festas Pesach, Shavuot e Sukkot sofrerão uma mudança substancial. Primeiro, Aliyot HaRegel. Isso. Essas Aliyot HaRegel, subida a Jerusalém, há uma mitzvah. Nessas 3 festas e não nas outras, que não foram repetidas, do judeu ir até Jerusalém, ponto. Ele tem que ir para Jerusalém. E ir até o grande templo. E aí se sentia a capital de unidade religiosa, política e nacional. Então isso era um marco que fazia no povo, sob o ponto de vista da identidade dele, de uma grande nação. Pesach, Shavuot, Sukkot é diferente. Quem estivesse fora de Israel, ele não teria condições de sentir isso, de subir até Jerusalém, porque ele está longe. Então, Pesach, por causa dessa nova mitzvah, dessa nova característica, que Deus quer que o povo tenha a identidade de nação, e não só de identidade com a sua comunidade, Ele quer que ele comece a pensar que ele faz parte de uma nação. Para de pensar só no seu quintal. Para de olhar só para a sua casa. Para de olhar só para a sua comunidade. Olhe para a nação judaica. Quando é que um judeu percebia que ele fazia parte de uma nação e ele tem uma pauta, uma agenda nacional? Pesach, Shavuot, Sukkot. Aqui vai alterar, eu repito, no livro Dvarim, porque o livro Dvarim é um livro que o Rav Hirsch vai concluir, que é um livro com um propósito só: fazer a cabeça de um judeu que pensa em si, na sua família e na sua comunidade, no seu stater. Agora parem de pensar no stater, comecem a pensar grande, como um povo, como nação, como um Estado, como o Estado de Israel. Agora eu tenho que pensar, como uma grande nação. 37 dias, Moshe Rabbeinu falando para eles: olha, pensem grande. Eu vou repetir algumas coisas, porque senão não vai dar. Hashem quer que a gente seja uma nação. Ve'atem tiyu li le'am, povo. Fora que Pesach, Shavuot, Sukkot vai dar uma importância muito grande à estação do ano para a agricultura. Pesach na primavera, Hagaviv, Pesach é Hagaviv. Então todo o ciclo agrícola de Israel está relacionado com essas 3 festas e não com as demais que não foram repetidas. Então há uma necessidade do povo entender que tem que trabalhar. Não pode ficar só no Beit Midrash estudando. Tem que sair para plantar, tem que sair para trabalhar. Você é uma nação, meu querido. Tem que fazer estrada, tem que construir prédio, tem que puxar água, tem que fazer luz. Não dá para vocês. Então, quando é que o povo entendia que não era só para estudar a Torá, era para desenvolver a nação? Pesach, Shavuot, Sukkot. Quando vinha aquela massa toda para Jerusalém, eles começavam a entender: uau, a gente não é mais a OL Yaakov na Cravinhos, a gente já não é mais a sinagoga em Krakow,
A gente já não é mais aquela sinagoga do Eliyahu Hanavi no Egito. A gente é um povo, a gente é uma nação. Meu Deus, isso aqui... Quando é que o judeu tinha essa percepção? Pesach, Shavuot, Sukkot. Como é importante essas palavras do Rabino Hirsch, né? Como nós estamos perdendo, né, um pouco dessa visão nacional do judeu. Né? Estamos perdendo essa visão nacional do judeu. Conclusão. O livro Dvarim tem como objetivo entregar as mitzvot que irão dar o formato nacional do povo judeu. O livro Dvarim tratará de uma vida sem os milagres do deserto. Veja, eu pergunto para vocês, o que era o deserto? O deserto era uma maravilha, né? Deus conseguiu mostrar com toda a sua bondade que não ia faltar comida no deserto e não faltou. Não ia faltar água no deserto e não faltou. Que as roupas, apesar de não ter as lojas chiques da Oscar Freire, eles tinham, todo mundo ficou com a roupa muito bacana, bonitas e tal. Eles não suaram, não faltou nada. Aí eles estavam mal acostumados, um bebezão, né? Mimado, povo mimado. Aí ficou 37 dias, Moshe Rabbeinu falou, você acha que eles vão continuar assim? Então comecem a acordar, meus queridos. Olha aqui, vocês vão entrar, vocês vão trabalhar, vocês vão crescer, vocês vão desenvolver uma nação, um povo. Quem falou isso? Se não fosse o Moshe Rabbeinu, eu ia pensar que trabalhar é profano. É heresia. Você vai trabalhar? Você vai trabalhar? Ai, que pecado. Como que pecado? Quem falou foi o Moshe Rabbeinu, não fui eu. Moshe Rabbeinu falou. O povo estava estudando Torá dentro das nuvens. Aí pensou que podia ficar vivendo nas nuvens, literalmente, né? Mas acabou, os milagres do deserto acabam, né? Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Nossos filhos, a gente vai cuidando dele, tal. Aí a gente vai chamando ele para os 37 dias, Moshe, fala, meu querido, está na hora já de você começar, a vida é muito mais complexa, né? Pode... Hein? Pois é, maná, eles têm que agora plantar para comer. Agora vocês estão entendendo por que vem o Birkat Hamazon? O Birkat Hamazon vem. Você para abençoar, você tem que comer, mas para comer você precisa plantar. Pois é. Ala Aretz, ala Amazon. Você vai abençoar a terra e a comida, porque você não vai mais abençoar o humano que... Né? Até na hora que os Chachamim fizeram a brachá, Hamotzi Lechem, não Mina Shamayim, porque o man caía do céu, a brachá certa era Hamotzi Lechem, Mina Shamayim, porque o man caía do céu. Mas não, isso é ilusão, isso aí é uma epopeia. Vocês foram crianças, vocês nasceram, eu cuidei de vocês, como papai e mamãe, né? Vem cá, filhinho, tal, compra isso, compra aquilo, compra aquilo, compra aquilo. Chega uma idade e fala, meu querido, chega, né? Você vai começar a estudar numa faculdade, você vai começar... E é duro, é duro. Eles gritam, não, eles estão pensando que vão ficar sempre, né? No bom sentido, né, da palavra, mamando. Né? Então, meu pai, me dá isso aqui, me dá isso, me dá isso. Então, chega uma hora, eu vou te dar. 37 dias de Moshe Rabbeinu. Comecem a plantar e vocês vão colher o que plantam, meu querido. Vocês estão pensando que o man vai cair do céu? Vocês estão pensando que o quê? O meu bolso é o man Mina Shamayim? Não é. Pronto. Se Moshe Rabbeinu, aliás, se Moshe Rabbeinu falou isso, não há nenhuma possibilidade, né, de alguma pessoa religiosa dizer trabalhar é profano. Porque como assim? Então, todo o livro do Dvarim não devia estar incluso na Torá, porque o livro do Dvarim é para mandar o povo trabalhar. É por isso que existe o livro do Dvarim, para fazer a gente uma nação. Muito bem. Aí ele fala de justiça social. Nos 40 anos do deserto,
Eu acho, isso já é meu, não é do Rav Hirsch, tá? Agora eu vou falar, tá? Porque agora eu tenho que tomar cuidado, né? Para mim, os 40 anos do deserto foi o socialismo. 40 anos. E quando vai chegar em Israel, virou capitalismo. Eu explico. Por quê? 40 anos de deserto, não tinha rico e pobre, tinha? Não, tudo igual. É a utopia do comunismo. Só com maná vai fazer isso, entendeu? Só com maná, só se Deus quiser, né? Porque então ele faz o man cair por igual, o que é necessário para cada um. Aí uma família com 7 pessoas, caía exatamente o que era preciso para 7 pessoas. Para 4, para 4. Para 2, para 2. Hoje em dia, por causa do capitalismo, você pode ter uma pessoa com 2 almas, né? Tendo riquezas que valem a 200. E você pode ter uma família com 8 que tem escassez e não consegue nem sustentar 3. Essas são características do capitalismo. Por isso, a mitzvah da justiça social vai ocorrer só é possível falar de justiça social em regime capitalista. Não dá para falar em regime socialista, porque regime socialista, primeiro parte do princípio, todo mundo é igual. Então, o que você... Se está todo mundo igual, está todo mundo igual. Aonde você vai exigir mitzvah de sedaká, por exemplo? Sedaká, que é justiça, né? Quando você dá sedaká, você está querendo... Olha, eu estou querendo diminuir a dor dele. Estou querendo equiparar ele para que ele não tenha falta de comida, de roupa, enfim, do que for. Só é possível a mitzvah de sedaká num regime capitalista, não num regime socialista. Então, agora volto para o Rav Hirsch. O Rav Hirsch diz o seguinte: 40 anos de deserto é uma epopeia, é uma coisa única. Mas tem muitas mitzvot que não se aplicavam aqui. Alguém deu sedaká aqui nos 40 anos de deserto? Ninguém faltava nada. Por favor, vai Varer David, vai vir o seu Jacques pegar sedaká, todo dia o seu Jacques pega sedaká, nossa, mas lá no deserto, se ele fizesse isso, o que é o seu Jacques? Vai Varer David, vai pegar sedaká para quê? Não falta nada, não precisava nada. Então não havia, muitas das mitzvot sociais, por exemplo, não havia espaço no deserto. Então ele repete as mitzvot sociais 37 dias antes de falecer. Por quê? Na entrada de Israel vai ter que ter mitzvah social. Porque eu já estou sabendo. Moshe Rabbeinu era inteligente e Deus cantou a bola. Uns serão bem-sucedidos, outros não serão bem-sucedidos. Mas por quê? Porque é assim, não tem jeito. Uns vão conseguir ir para frente, outros vão precisar de ajuda. Quem vai estar de um lado da mesa aqui? Eu não sei, meu querido. Mas você tem que cumprir a Torá e deixar o povo mais próximo um do outro possível. Diminuir as distâncias. Isso é justiça social. Justiça social é diminuir a distância que o próprio regime vai provocar. Tem pessoas que vão ter habilidade para trabalhar, tem pessoas que não vão. O terreno dele, a tribo que tiver com problemas, vai ter pobreza. E aí temos que cuidar para que essa pobreza não comprometa o povo. Justiça social. Sedaká, leis comerciais, sociais, não tinha no deserto, mas vão ter agora na entrada de Israel. Então ele dá 70 mitzvot novas, grande parte envolvendo o tema justiça social, leis comerciais, sociais. Durante os 40 anos de deserto não havia pobre nem miséria, tampouco assalariados, queria dizer. Então, por exemplo, a mitzvah que vai vir daqui a 2 semanas, não atrasar o pagamento do salário do seu funcionário. Que funcionário tinha no deserto? Diz. Tinha. Então ele chama a turma, vem cá, vocês agora vão ter uma nova categoria, assalariados. Mas na terra de Israel esse quadro mudaria. Então o livro de Devarim é de extrema importância, porque ele traz um conceito de tirar o povo da inércia, no sentido da comodidade espiritual, do estudo da Torá, né? Com toda a espiritualidade que você queira dizer, Moshe Rabbeinu tinha que falar: agora, meus queridos, vocês vão conquistar Israel e ir para trabalhar.
Depois o Rav Hirsch vai falar em outra aula que isso não é contradição. Né? Mas isso depois. Agora, primeiro a gente está esquentando a turbina do pensamento do Rav Hirsch. Então, o que é Mishneh Torah? Para ele, Mishneh vem do segundo, Sheni. Outra realidade, é a segunda realidade da Torá. A primeira é uma realidade sobrenatural, que são os 40 anos do deserto, é uma realidade única, uma epopeia, que talvez a gente pode reproduzir quando nossos filhos estão em casa, né? Nós, como pais, fazemos com que os filhos se sintam debaixo das 7 nuvens. Né? Protegemos ele, pegamos uma comidinha para ele, botamos ele no estudo de Torá, ele vai no shiur, ele vai ali, está tudo coberto. Em algum momento, eu tenho que vir com o discurso dos 37 dias e falar para ele, come on, bora, você tem que sair para trabalhar, está na hora. Hã? Então, Mishneh Torah, no sentido agora, vem a segunda realidade. A primeira realidade da proteção, né? Reproduzir o que Deus fez conosco, proteger os nossos filhos. Quando é que você vai pensar na nação? Quando é que você vai pensar em desenvolver? O povo judeu precisa ser um povo, uma nação. O Estado de Israel precisa de nós. E aí você vai ser o quê? O que você vai fazer? Você vai ficar lá consumindo luz lá deles? Não pode ser assim. Difícil para falar isso, né? Precisa ser o Rabino Hirsch para falar as coisas claras. É assim, está na Torá assim. Sobre cidadania, ele escreveu já na época dele, Parashá Shoftim, Dvarim, capítulo 16, ocupa-se de governar a nação. Shoftim beshotrim, titen lecha, bechor shearecha, colocar juízes, policiais, estabelecendo instituições e representantes do grande templo para administrar os cidadãos em todo o território de Israel. Já na Parashá depois, né, Kitetse, Dvarim, capítulo 21, ocupa-se com os aspectos da cidadania, leis familiares e comerciais, regra para o casamento, o divórcio, relações sexuais, relação de pais e filho, temendo a influência dos vizinhos e outras culturas. Ou seja, ele sabia, a Torá sabia, que para você ter uma nação forte, você tem que ter o conceito de cidadania muito forte. Muito forte. E a cidadania começa a ficar forte dentro de casa. Relações estáveis. Relações matrimoniais estáveis. Não está estável, divórcio rápido. Não ficar fazendo litígios e brigas e agressões dentro de casa. Separa, acabou. Relação de pais e filho, educação, né? Reprodução, mandar a mensagem para a geração seguinte. Temendo a influência dos vizinhos. Então, se a nação de Israel precisa ser forte, você vai estabelecer instituições para administrar, ele entendeu, a Kadosh Baruch Hu, que isso aqui só seria possível com unidades familiares estáveis. Daí a necessidade de trazer todas essas leis no livro do Dvarim de novo. Casamento, o divórcio, as relações sexuais, as relações de pais e filhos, etc., como está na Parashá Kitetse. Prestem atenção, não é nesse Shabat, no outro, uma lista de relações sexuais proibidas, casamentos que não podem, o divórcio, o casamento, a relação de pais e filhos, educação, etc., etc., etc. Já indo para o fim, na conclusão, vendo o boi do teu irmão, ou o seu cordeiro extraviado, não farás como se não os visse, mas o restituirás ao teu irmão. Mitzvah de achados e perdidos. Então, tem um Talmud enorme, talvez um dos tratados mais extensos, só sobre departamento de achados e perdidos. Uma pessoa que tem algo, não precisam me convencer. Ele tem apego à matéria. É normal. É dele.
Eu vejo isso muito na escola, né? Quando um aluno faz o uso indevido desse equipamento, e aí quando algum gestor tira dele e fala, vou te dar só daqui a 2 dias, meu Deus, tem que chamar um médico, o rapaz vai ficar com arritmia. Depois, mas é dele, não, mas eu vou te devolver, fica tranquilo, né? Agora, isso, quando alguém perde uma carteira, alguém perde a bola, né? Eu falei celular, mas não estou especificando celular, embora aqui tenha um componente, sim, específico, mas não é esse o ponto. A pessoa, quando perde alguma coisa, ele fica, parece que um pedaço dele foi. Então a Torá vem e diz, não, você não finge que não viu. Se você sabe de quem é aquilo, devolve. Não vai dar para fazer uma grande nação assim, rapaz, não dá. Você vê que está faltando, é dele, vai lá e devolve isso para ele. A Torá não deixa barato isso. Falou de cordeiro, é porque eram as coisas da época. E se o teu irmão não estiver perto de ti, ou não conheceres, o que você achou? E não sei de quem é isso não. Ainda bem que eu não sei, eu pego para mim. Nada disso. Fique sabendo que essa pessoa que perdeu deve estar sofrendo. Não dá para fazer uma grande nação assim, não. Desculpe. Não dá para não ser solidário. Pare e pense, se fosse com você, você perdeu a bola, e agora? Dá para fazer uma grande nação assim? Que você fala com o lado, eu não estou nem aí, não é comigo. Aí não dá para fazer uma grande nação. Assim não dá para fazer uma grande nação. E aí, olha o que ele manda fazer: recolher na sua casa o objeto e ficará contigo até que o teu irmão reclame. Então tinha um departamento de achados e perdidos, reclamou, então ele ia lá, reclamava, é você o dono? Estava comigo, não se preocupa não, está aqui, né? Esse departamento de achados e perdidos funcionava. O mesmo fará com o seu jumento, fará com a sua roupa, etc, 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 etc. Agora olha aqui, olha o 4, olha que bonito. Se a gente pudesse olhar o livro do Varim com calma, a gente só está fazendo degustação. Olha como se faz uma grande nação. Muito bem, aqui ficou claro. Agora olha o outro. Vendo o jumento do teu irmão e o seu boi caídos no caminho, não farás de modo como não os visse, mas ajudarás a carregá-lo. Então imagina, naquela época, né, os animais, o jumento, servia como meio de transporte de mercadoria. Aí o teu vizinho está levando lá a mercadoria, né, para algum negócio. De repente o jumento cai, as coisas caem, aí você passa, né? Né? Esse jumento hoje em dia está péssima qualidade. Bom, tenha um bom dia, aí deixo ele lá. Não, eu volto. Deixa eu te ajudar. Eu não ganho nada com isso. Eu só ajudo ele a continuar para ele poder ganhar o dinheiro dele, porque ele está levando a mercadoria. Eu posso fazer essa ajuda para ele, ele vai ficar mais rico, ele vai ganhar dinheiro, ele vai fazer o negócio que ele queria. Eu podia ajudar ele, e estou ajudando ele, estou fazendo a nação ficar mais forte. Eu estou fazendo a nação ficar forte. Então, ser solidário com a perda e ser solidário com o possível ganho faz a nação ficar forte. Isso é justiça social. Justiça social é isso, né? Não é só ajudar a vítima, não. É ajudar a pessoa a crescer, a evoluir, a ter sucesso, né? E por último, se a gente quiser falar de justiça social, olha só, é para polemizar mesmo, viu? Não haverá traje de homem na mulher, e não usará o homem vestido de mulher, porque abominável é o Eterno Deus todo aquele que faz isso. Então diz o Rabino Hirsch, se eu pudesse
né, na minha sociedade, que prega a justiça social, é deixar bem claro quais são os direitos e deveres do homem e da mulher. Quando começam a fazer igualdades de direito, não precisa ter igualdade de deveres. Mas como assim? Pois é, então é sobre isso que a Torá vem falar. A Torá vem falar sobre uma sociedade justa com os parâmetros da Torá. Ah, vou botar a roupa de mulher, a mulher põe roupa de homem. Isso aqui é sentido figurado, né? É fazer a mistureba total. Todo mundo é igual, mas se anatomicamente não são iguais, então tem mais coisas que a Torá está dizendo que se explora todo o potencial da mulher de uma forma e todo o potencial do homem de outra forma. Justiça, fazer justiça é explorar bem o potencial de cada um e não misturá-los. Então, justiça social, diz o Rabino Hirsch, eu preciso ir para Israel, eu preciso fazer do povo judeu uma grande nação. Então, qual é a sociedade ideal que eu tenho que construir? Uma sociedade que tenha solidariedade e tenha responsabilidade. Não deixar o outro ter prejuízo. Isso faz parte da construção de um povo que está indo para Israel formar uma grande nação. E eu ajudar o outro a ter lucro. Então era naquele exemplo, né? Ele perdeu uma coisa, coitado, vou fazer de tudo para devolver essa coisa para ele, não ter esse prejuízo. O outro é ajudar a ter lucro. Caiu a mercadoria do seu jumento, eu ajudo o jumento, a mercadoria, o cara. Boa sorte. E responsabilidade. A roupa, né? Não colocará a veste da mulher no homem, o homem não colocará a mulher. A responsabilidade específica para homens e mulheres. A Torá entende, né, que uma pessoa que quer entrar em Israel, fazer parte de uma grande nação, ela tem que pensar nesta relação aqui, ó, esta relação. Então, o que eu posso falar? Com o Rav Hirsch hoje eu aprendi que o judeu tem mitzvot, que alimenta a identidade dele, a sua família, na sua comunidade, em qualquer parte do planeta. Mas ele tem que pensar nos 37 dias. Ele tem que pensar que tem uma missão de fazer do povo judeu uma grande nação. E para fazer uma grande nação, você precisa sair para trabalhar, e você precisa, quando sair para trabalhar, ser solidário, não deixar o outro ter prejuízo, e ajudar o outro a ter lucro, né? Isso é muito importante. Não dá para ser só solidário na dor, tem que ser solidário também na vitória, né? Olha, quando uma pessoa está de luto, todo mundo vai lá consolar. Mas quando uma pessoa também fez uma grande tirada no seu negócio e despontou, não é para ter inveja, é para também cumprimentá-lo, ser solidário nesse momento também de conquista de um amigo. É só assim que a gente constrói uma sociedade ideal, faz uma grande nação na terra de Israel. E a responsabilidade, isso talvez é um tema que o mundo moderno está trazendo uma nova visão, e eu prefiro continuar com a visão do ISO 9000 de Deus. Eu confio plenamente nessa, onde a responsabilidade são específica para homens e mulheres e não fazer mistureba, né? Então essas são as contribuições do Rav Hirsch na aula de hoje. Tá bom? Obrigado, gente!